4. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os pares. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz bem assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Meus irmãos, estamos aqui porque o Senhor Jesus, porque Deus tem falado conosco pelo Senhor Jesus. Ele tem falado com você e tem falado comigo pelo seu Filho, o seu Filho que sustenta todas as coisas com o seu poder. Estamos aqui para adorar o Senhor nosso Deus. Adore, esqueça tudo e olhe somente para o Senhor. Que Ele nos ajude a olhar para Ele, que Ele nos dê um coração de adoradores cada vez mais e que possamos ter nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Nesse instante nós vamos cantar o hino 13 todos juntos, adorando o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Sol é criador, patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente dos sinais, são figuras desta glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Eu quero convidar a nossa irmã Nalva para fazer uma oração ao Senhor nosso Deus nesse momento.
por estarmos aqui em Tua casa, Pai. Casa de oração. A Tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vinde à casa do Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento tão especial em nossas vidas, de estarmos aqui juntos em comunhão para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome. Pai amado, Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça em nossas vidas, Senhor. Não somos dignos, Pai, não somos merecedores, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus bondoso, um Deus fiel e justo, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Fica conosco, Pai. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. A igreja pode se assentar. Nesse instante, irmãos, nós leremos uma passagem que se encontra em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, do 1 ao 7. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 7, diz bem assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós podemos, às vezes, irmãos e irmãs, achar que o Senhor não vai receber a nossa adoração, porque somos pecadores, porque pecamos hoje, pecamos ontem, pecaremos amanhã, mas o Senhor nos recebe por causa do seu Filho, que nos purificou de toda a nossa injustiça. Então eu convido você agora a confessar os seus pecados a Deus, mas na plena convicção de que em Jesus Cristo nós temos perdão de todos os nossos pecados, e eles são cancelados por causa do Senhor Jesus, morto naquela cruz. Então nesse instante façamos uma oração silenciosa de confissão de pecados. Reflita sobre a sua vida, ações, pensamentos, omissões. Peça perdão em nome de Jesus e creia que você vai receber esse perdão. Em seguida da oração silenciosa, eu peço que o irmão Adiel, nosso presbítero Adiel, quebre esse momento com uma oração audível em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus, glorioso eterno Pai, esta noite, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor. Pois, Senhor, queremos, Senhor, estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, com o coração puro, Senhor, limpo, Senhor, para poder, Senhor, entregar, Senhor, um culto a Ti, Senhor, um culto agradável, Senhor.
Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, Senhor, que somos fracos, Senhor, e por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos ir a lugar nenhum, Senhor. Mas o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos ajuda, Senhor. Ó Deus, te rogamos, Senhor, o teu perdão, Senhor. Te rogamos, Senhor, que o Senhor olhe um olhar de misericórdia para cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, estarmos, Senhor, cada vez mais limpos, Senhor, e buscando, Senhor, a tua santidade, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que te oramos, te pedimos, te agradecemos, Paizinho querido. Amém. Vamos nesse instante, irmãos, cantar mais uma vez ao Senhor nosso Deus o hino 71. Foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Está escrito no Salmo 93, essas palavras do Senhor nosso Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Nesse instante, irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar louvores ao Senhor nosso Deus, sempre lembrando de que convém à casa dele a santidade do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós acabamos de ler que o nosso Deus é grande, revestiu-se de glória e poder. Ele é santo e Ele é digno de todo o louvor. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém?
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar com grande ao Senhor. Que maravilhas fez em nossas vidas. Esse é o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Adora o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, dê graças a Ele e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre todas as coisas, só Ele é Deus. Sobre toda a terra e céu. Aleluia. O doce nome de Jesus que nos traz paz, que nos acalma, que só de pronunciar o nome do Senhor, os nossos medos vão embora, toda dor, todo sofrer, porque Ele é poderoso. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos cantar mais uma vez no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Jesus é o motivo da nossa alegria. A gente cantou durante as duas músicas que a gente cantou até agora, a gente falou sobre isso, que Jesus é o motivo da nossa alegria. E nós vamos cantar que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém. É Ele que coloca em nosso coração essa alegria. Amém? Amém. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Cante com alegria ao Senhor essa canção. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa
tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Oremos, irmãos. Obrigada, Senhor Deus, por essa alegria que só o Senhor brota no nosso coração. Obrigado, ó Pai, pelo amor que nós temos, ó Pai, e é dado por Ti, porque nós conhecemos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de louvar o Teu santo nome mais uma vez. E é o Senhor que nos dá. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus que nos dá a graça de poder adorar o nome dEle com alegria em nosso coração. Nesse momento vamos ouvir agora também com alegria, com atenção, a palavra do Senhor e com fé, esperando que Ele fale com você, que Ele fale ao seu coração. Vamos orar juntos pelo reverendo, nosso irmão, nosso pastor Luiz. Chama as crianças. Sim, as crianças. As crianças. Podem vir aqui à frente, por favor? Vamos orar por elas. Vamos orar pelas professoras, para que Deus fale com elas, mas também agradecer, porque o Senhor trouxe cada uma delas para cá, para a sua casa hoje. Amém? Vamos fechar os olhos e orar por elas? Santo Deus e Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque nós sabemos que foi o Senhor quem trouxe cada criança dessa para cá, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Pai, e nós Te pedimos que o Senhor fale com elas, que Teu Espírito Santo revele para elas quem é Teu Filho, quem é o Teu amor, Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, que elas venham entender que Jesus Cristo é Deus e que Ele as ama e que Ele é a demonstração do Teu amor por elas, Senhor. Que elas encontrem a paz em Jesus Cristo, Senhor Deus. Abençoa cada professora, Senhor, e usa pelo poder do Espírito Santo para que o Senhor venha falar com cada criança dessa, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pastor. Irmã Marinalva, o Senhor te abençoe.
Irmãos, nós oramos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nós oramos pela saúde, nós oramos pelas necessidades que todos nós temos. Pastor Licurgo já se encontra em casa, fazendo o tratamento em casa, tá? Recebeu alta hoje. A irmã Leda também já se encontra em casa, conversamos com ela hoje há pouco, hoje à tarde, né? Oremos também por ela, por sua recuperação, oremos pelos irmãos enfermos continuamente. Mas voltando, nós oramos por essas necessidades e cremos que o Senhor supre todas elas, que o Senhor nos cura. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero fazer um desafio para a igreja, que oremos por tijolos, oremos por paredes. Oremos pelo nosso prédio ali. Oremos pelo prédio aqui anexo. Já é nosso, em nome de Jesus. Já foi comprado uma parte, a outra parte está sendo paga mensalmente, mas nós precisamos melhorar a nossa estrutura, para que tenhamos salas adequadas para as nossas crianças, para os nossos juvenis, para os nossos pré-adolescentes, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, aqueles que já estão conosco e aqueles que pela graça de Deus virão. Então nós cremos nisto. Comecemos a orar, comecemos a contribuir também nesse sentido, irmãos. O conselho já conversou na última reunião. Nós precisamos de um aporte financeiro aí em torno de 30 a 40 mil reais para fazer a obra ali, para que tenhamos condições de atender com salas as nossas crianças, adolescentes, jovens, juvenis e assim por diante. Então oremos por isto, em nome de Jesus. Amém? Graças te damos por você que está conosco. Eu só vou citar o nome: Arlete, Gabriel, Agnes, Luan, Marcelo, Monique. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, Novo Testamento. Efésios capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. O título, o epígrafe, já nos diz tudo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nos acompanhe na leitura dela. Versos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, fala ao nosso coração. Toca-nos,
por intermédio do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Um cristão bíblico, reformado, protestante, afirmou algo que achei tremendo, um diagnóstico da situação da humanidade, de uma forma geral. Primeiro, externamente, ele disse: o ser humano vive sob a ira de Deus, posto que pecou. Segundo, internamente, ele expressou: o ser humano está morto. Ele é incapaz de fazer as pazes com Deus. Esta sentença, assim colocada, destaca algo que, por sua vez, nos é ensinado, tanto nas Sagradas Escrituras, e que foi, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi perdida e foi resgatada. No século XVI, por ocasião da Reforma Protestante, esta ação, esta revitalização, esta reforma, este avivamento, este despertamento espiritual, reencontrou o tesouro escondido da igreja. E qual era este tesouro escondido da igreja? O evangelho da glória, da graça de Deus. Este evangelho redescoberto é o que nos torna, meus irmãos, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, cristãos reformados. Ou seja, nascemos de novo espiritualmente, revivemos em Cristo, e Deus se volta para nós 100%, para sempre, através e tão somente por sua graça, através e tão somente em Cristo, pelo recebimento, através da fé, somente pela fé, de forma que todas as coisas rendam, em última instância, glória somente a Deus. E tudo isto nos é dado, revelado, apresentado para nós, através da sua palavra. Então, somente através da sua palavra, a autoridade absoluta, a autoridade final e decisiva, para que tenhamos o discernimento claro, o ensino objetivo, e assim nós estejamos proclamando a fé evangélica que recebemos, e assim nós estejamos também defendendo estas verdades centrais, apresentadas pelas Sagradas Escrituras. Então, os reformadores lá atrás, à luz da palavra de Deus, da palavra de Deus, do texto bíblico, do Evangelho do Senhor Jesus, das doutrinas ensinadas pelos apóstolos do Senhor, os reformadores sustentavam que o pecador, nós, pecadores, somos salvos pela graça de Deus, que é o seu favor imerecido, somos salvos somente pela graça de Deus. E esta doutrina significa que nada que o pecador fizer poderá trazê-lo o mérito, ou ter o mérito para obter a graça de Deus.
Ou seja, o pecador que somos nós não coopera com Deus para merecer a sua salvação, ou mesmo obter a sua salvação. A salvação do começo ao fim é dom soberano de Deus para indignos que somos, não merecedores que somos. A graça, afirmam os reformadores, é uma atitude de Deus, veja bem, é uma ação de Deus em relação a nós, aceitando-nos como justos por causa dos méritos de Cristo, por causa da santidade de Cristo e não a nossa. E vai mais além. Deus coloca em nós o desejo e a capacidade para realizar. É Deus quem começa e termina a obra da salvação, da nossa salvação, da nossa redenção. Isto é graça de Deus. Isto é favor de Deus para nós. Então, a reforma protestante, ela insistiu, a palavra de Deus, ela insiste nisso, no conceito teocêntrico da salvação, da exaltação de Deus em todos os aspectos da nossa redenção, da nossa salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo coloca isto bem alinhado e bem presente no texto que lemos. No verso 6 desse texto, ele diz: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então tudo redunda para a glória de Deus. Aleluia. Tudo manifesta a glória de Deus. Então, irmãos e irmãs, povo de Deus, a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da nossa salvação, da nossa redenção. Então devemos reconhecer, nós todos nascemos espiritualmente mortos. Devemos reconhecer, nós todos estamos sob a ira de Deus e não somos capazes sequer de dar um passo com relação à salvação. Não somos capazes sequer de cooperar com a graça regeneradora que vem de Deus. É o Senhor que age. É o Senhor que toma a iniciativa. Então, para apreciarmos mais plenamente esta verdade da graça de Deus, eu quero considerar com os irmãos o texto que acabamos de ler. Paulo escreve aos Efésios: mortos em seus delitos e pecados. Paulo escreve aos Efésios: vivos pela graça de Deus. E nós então olhamos para o texto e fazemos algumas perguntas ao texto, dividindo esse texto em duas partes. A primeira parte encontra-se nos versos 1 ao 3, e a segunda parte nos versos seguintes, versos 4 ao 10. Nos diz o texto claramente: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E a pergunta que se faz é esta: quem são os mortos no pecado?
O texto responde para nós. São os efésios aqui, irmãos ali, agora vivos em Cristo Jesus. E a expressão é muito clara: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Esse texto também inclui o próprio Paulo. Paulo na sua fala, no seu escrito, se inclui. O texto inclui os judeus, o texto inclui os gentios. De uma forma geral, todos nós vivíamos desse modo. De fato, a palavra do Senhor inclui todo homem, mulher e criança em Adão. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, o restante da humanidade. A palavra mortos aqui inclui pessoas como você, como eu, como os nossos filhos, como os nossos netos. E a outra pergunta que se faz é esta: o que então significa estar morto? Há 3 aspectos nesta passagem que precisamos perceber. Primeiro, estar morto significa estar sob condenação. Antes de Cristo, estávamos mortos por causa da nossa desobediência e de nossos muitos pecados. Deus diz isto justamente a Adão, no capítulo 2, em Gênesis, que é pecado. Quando violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante o Deus Santo. E respondemos diante da sua justiça, da sua reta justiça. Em segundo lugar, estar morto significa estar debaixo do jugo. O morto, espiritualmente falando, serve 3 senhores, 3 mestres. Serve o mundo, esse sistema mundano. O versículo 2 fala isto: vivendo ou viver como o resto do mundo. Serve a carne, esses desejos vis, esses pensamentos maus, que muitas vezes trabalham no nosso coração, na nossa mente, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Versículo 3. E o diabo, obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo tenebroso. E vai mais além: ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer o Evangelho, recusam a obedecer a Deus. Em terceiro lugar, estar morto significa estar sob a ira de Deus. Então veja bem, estar morto significa estar sob condenação. Estar morto significa estar debaixo do jugo. Estar morto significa estar sob a ira de Deus. Nós éramos, diz o texto, por natureza merecedores da ira como os demais. Estávamos com justiça de Deus, sujeitos ao descontentamento santo de Deus. Estávamos entristecendo o coração de Deus por causa dos nossos pecados. Éramos assim por natureza. Em outras palavras, nascemos nessa condição de pecadores. Em suma, Paulo diz que sem Cristo, ou longe de Cristo, nós estamos mortos.
Espiritualmente falando, somos cadáveres no chão, sem Jesus. E somos pisados pelos nossos pecados, somos pisados, estando sob a ira de Deus, somos pisados pelo diabo, que não quer de maneira alguma o nosso bem, e sim o nosso mal, constantemente. Então, estando no chão, sem Jesus, não podemos nos aproximar de Deus, não conseguimos nos aproximar de Deus. Assim como um cadáver não pode por si mesmo reunir forças para sair do seu túmulo. Este é o estado espiritual de quem não está em Cristo. Está morto. Morto. O texto não para aí. Se essa cena terminasse aqui, se esse texto terminasse aqui, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a palavra de Deus não para aí. Paulo não termina por aí. Começando no versículo 4, ele se volta dos mortos para Deus. Do mal que fizemos, para o bem que Deus está fazendo em Cristo, para a redenção em Cristo, para a salvação em Cristo. Então veja isto, meus irmãos. E aqui nos versos 4 ao 10, Paulo ele destaca 3 coisas sobre a graça de Deus. A primeira delas é que a graça de Deus aponta para a obra do mesmo Deus em Cristo Jesus. Os versículos 4 ao 6 nos falam sobre isto. Transbordando de graça, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, salvou-nos, ressuscitou-nos juntamente com Cristo e nos fez assentar com Ele, o Pai, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso não é pouca coisa. Já estamos assentados nos lugares celestiais, na presença do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E isto não é pouca coisa, irmãos. Então não se entregue. Então não fuja do seu compromisso. Então tenha fé, tenha coragem, tenha intrepidez, e que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração sobre isso nesta noite, levantando, despertando você, porque você é filho, é filha de Deus, em Cristo Jesus. Receber vida, ser salvo, ressuscitar juntamente com Cristo e assentar com Deus nos lugares celestiais em Cristo. É isto que significa, meus irmãos, a expressão: é pela graça que vocês são salvos. Em segundo lugar, Paulo nos aponta para a motivação de Deus. Veja a obra de Deus, realizada por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Em segundo, a motivação de Deus. E a pergunta que se faz é essa: por que Deus fez eu, você, todos nós, um morto, reviver? Paulo diz isso no versículo 9, que não foram as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que temos feito depois que nos tornamos cristãos, que motivaram a Deus. Caso contrário, poderíamos ter motivo para orgulhar, para o orgulho.
Em vez disso, Paulo diz: Deus nos deu vida por causa de sua misericórdia. Deus nos deu vida por causa do seu grande amor com que nos amou. Versículo 4. Então Paulo inclui aqui, e meus irmãos, como dando sentido no argumento que ele usa, que o próprio amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. Pela graça sois salvos. Isso é iniciativa de Deus em Cristo Jesus. Então é somente pela graça. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Versículo 9. Em terceiro lugar, Paulo nos aponta para o propósito de Deus. Veja, aponta para a obra de Deus, aponta para a motivação de Deus, aponta para o propósito de Deus. Com que propósito Deus fez o morto reviver? Paulo diz isso no versículo 7, que foi para que exibíssemos, notem, em nós mesmos, a gloriosa obra de Deus. Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Eu me lembro então da passagem lá do Antigo Testamento, no primeiro capítulo de Jó. Ao inimigo: está vendo meu filho? Jó, homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, homem justo, justificado em Cristo Jesus, lá no Antigo Testamento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então somos, irmãos, obra-prima de Deus. Somos criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras, diz o texto, que Ele de antemão planejou para nós. Viva pela graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixou isso muito bem claro. Que não apenas a nossa salvação, mas também a nossa santificação é obra da graça de Deus. Não é o que fazemos, é o que Deus mesmo realiza em nós pela graça. O que somos ou fazemos não faz por merecer a graça de Deus. É o inverso. Nós nos tornamos o que somos devido inteiramente à graça que Deus derramou sobre nós. Irmãos, lendo esse texto, meditando nestas palavras, nós podemos concluir: somente pela graça, ou somente a graça de Deus em nós, nos torna um povo humilde e dependente dEle, dependente do poder de Deus. E quando temos esta consciência espiritual, quando temos esse entendimento espiritual, nós nos devotamos mais. Nós nos dedicamos mais, nós oramos mais, nós testemunhamos mais, nós pregamos mais, nós discipulamos mais, nós servimos mais. E por uma única razão: sabemos que pela graça de Deus fomos chamados para as boas obras, certos de que tudo depende de Deus.
Somente pela graça de Deus, meus irmãos, não abraçamos novamente uma vida de libertinagem. Somente pela graça de Deus não abraçamos novamente a imprudência moral. Somente pela graça de Deus buscamos uma vida de consagração, uma vida de santidade. E por que isso acontece? Eu estava meditando hoje à tarde, terminando o sermão, e me veio na minha mente um cântico espiritual. Os mais antigos devem lembrar do grupo Elo. Em 1977, esse grupo lançou o cântico Por Amor. E esse cântico diz: por amor, Deus se revelou. Homem se tornou, neste mundo andou. Por amor, Ele aqui desceu e aqui viveu com o pecador. Por amor, na história Cristo andou, e foi seu amor que nos libertou. Por amor, numa cruz morreu, para salvar alguém como eu. Este amor que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim sobre a cruz ficou só porque me amou. Tanto amor, não existe outro igual. No seu grande amor tenho paz real. Deus é o amor que do céu desceu para salvar alguém como eu. Pela graça de Deus. Vamos orar. Eu não sei qual o estado do seu coração, como você entrou aqui nesta noite. Mas eu creio que Deus está falando ao seu coração. Deus ama você. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por você. Ele quer te agraciar com salvação, com libertação. Ele quer fazer você viver. E se você porventura se afastou dos caminhos do Senhor, é o momento para você voltar. Dizer: Senhor, eis-me aqui novamente. Toma o meu coração. É teu. Pertence a ti. Não permita que situações externas, pensamentos outros, roube de você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Não permita que os afazeres do seu cotidiano roube de você o tempo e a dedicação que você deve primeiramente dar ao Senhor. Ore a Deus. Senhor querido, ouvimos a Tua palavra, que ela tem encontrado lugar em cada coração aqui presente. Continua falando, ó Deus amado,
ao teu povo que se reúne neste lugar. E permita que todos nós saiamos daqui diferentes, mais consagrados a Ti, mais dedicados a Ti, mais submissos a Ti. E aqueles que porventura estão totalmente a Jesus, que o Teu Santo Espírito toque cada coração, e que possam, Senhor, professar a sua fé em Jesus, autor da nossa salvação. Abençoa-nos, perdoa-nos. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 304. Paz e perdão é a nova
Irmãos, nós lembramos aos irmãos que na próxima quarta-feira temos a atividade aqui na igreja, às 2:30 da tarde, a nossa aula de artesanato. Quinta-feira, estudo da palavra e oração. Que os irmãos, sexta-feira, 7 horas, 19 horas, nós temos uma atividade especial para as nossas crianças. O departamento infantil está imbuído desse trabalho e que as crianças venham. E os pais podem vir também para ajudar, não? Certo? E convidados. Não? Isso também é. Isso, porque haverá também um lanche, essas coisas todas. Ok? Amém, meus irmãos? O pastor Luiz estará de férias a partir de sábado, retornando na primeira semana de novembro. O pastor Henrique estará à frente dos trabalhos da igreja, juntamente com o conselho da igreja. Então, os irmãos estejam aí se envolvendo, participando integralmente da vida da igreja nessas próximas semanas e em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu peço ao pastor Henrique que faça a oração final e nos despeça com a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos, gratos porque éramos escravos do diabo e nós não somos mais. Ore e agradeça por isso. Santo Deus e Pai, como nós te louvamos e te agradecemos, porque nós éramos teus inimigos, Senhor. Como muitos nesse mundo ainda são, discordávamos da tua palavra, da tua vontade, da tua bondade, Senhor, da tua santidade, da tua justiça. Éramos inimigos teus, Senhor, andávamos com Satanás, éramos escravos dele, Senhor. Fazíamos a vontade dele e sofríamos tanto, Senhor, mas o Senhor nos libertou. Como Moisés libertou o teu povo daquele faraó, teu filho Jesus nos libertou de Satanás, Senhor. E agora somos livres, somos teus servos, Senhor. Agora somos felizes, Senhor. Não somos mais escravos do pecado, por tua graça e misericórdia. Não somos mais escravos do diabo, por tua graça e misericórdia. Agora somos teus filhos e filhas. Somos teus servos e servas, Senhor. Por isso, nós viemos até aqui para adorar teu santo nome, para ouvir a tua santa palavra e te agradecer por tudo, Senhor. E vamos te agradecer domingo que vem e eternamente por tua bondade, por tua graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, por nós. E é no nome dele que nós te agradecemos por tudo o que o Senhor fez aqui nesta noite, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações e que a comunhão do Santo e Divino Espírito estejam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.
está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.